Tudo começou como uma típica aventura de fim de semana para o grupo de exploradores urbanos. Jenna, a líder de fato, tinha ouvido rumores de uma estrutura abandonada nas profundezas da floresta, um lugar intocado pelo mundo moderno. Ao lado dela estavam seu namorado Mark, seu amigo de infância Alex e os recém-chegados Dani e Trevor, ansiosos caçadores de emoções em busca da próxima descarga de adrenalina. A caminhada pela floresta foi exaustiva. Árvores grossas se erguiam no alto, seus galhos formando um dossel que bloqueava grande parte da luz do dia. O grupo riu e brincou, seus espíritos elevados apesar do terreno irregular e dos insetos enxameados. Jenna tinha um talento especial para encontrar joias escondidas, bunkers esquecidos, fábricas em ruínas e uma casa mal assombrada ocasional, e eles confiavam em seus instintos. Depois de horas de caminhada, eles tropeçaram na escada. Ela se projetava do chão da floresta, seus degraus de pedra desgastados descendo para um buraco aberto. O musgo grudava nas laterais, e o ar ao redor parecia anormalmente frio, mesmo sob o sol do meio-dia. "O que você acha que leva?" Alex perguntou, olhando para a escuridão. Trevor jogou uma pedra escada abaixo, mas nenhum som dela batendo no fundo retornou. "Isso é perturbador." Jenna estava fascinada. "Pode ser um antigo poço de mina ou um bunker escondido," ela disse. "Temos que dar uma olhada." Dani hesitou. "Isso não parece certo. Está me dando umas vibrações muito ruins." Mas o fascínio do desconhecido era muito forte. Com lanternas nas mãos, eles começaram a descer. A escada era íngreme e estreita, os degraus escorregadios com umidade. Conforme eles se aprofundavam, o ar ficava mais frio, e um leve cheiro metálico subia para encontrá-los. A floresta acima desapareceu, substituída por uma escuridão opressiva que parecia engolir os fachos de suas lanternas. As risadas e brincadeiras desapareceram, substituídas por um silêncio tenso e o som de seus passos ecoando sem parar. O grupo estava descendo pelo que pareceram horas. As paredes ao redor deles, esculpidas em pedra antiga, tinham símbolos e marcas estranhas. Jenna parou para examinar uma espiral cercada por linhas irregulares. Parecia pulsar levemente sob sua lanterna, embora ela tenha descartado isso como um truque de luz. "Quão longe você acha que descemos?" Mark perguntou, sua voz tensa. "Longe demais," Dani respondeu, seu desconforto anterior agora um medo palpável. "Deveríamos voltar." Mas quando tentaram refazer seus passos, descobriram que a escada havia mudado. O caminho para cima parecia idêntico ao caminho para baixo, as esculturas e símbolos se repetindo sem parar. Trevor correu vários lances, apenas para retornar ao mesmo local onde estavam momentos depois, seu rosto pálido de pânico. "Isso não é possível," ele sussurrou. "Como podemos estar de volta aqui?" Jenna tentou manter a calma, mas até ela sentiu o peso crescente do medo. O grupo decidiu continuar descendo, esperando encontrar uma saída ou uma pista sobre a origem da escada. Conforme se moviam, ruídos fracos começaram a ecoar ao redor deles. Sussurros muito baixos para serem ouvidos, o leve tilintar de metal e passos distantes que não pertenciam a ninguém no grupo. A primeira relíquia apareceu no quinto voo, um relógio de bolso enferrujado, com os ponteiros congelados à meia-noite. Perto dali, Dani encontrou um caderno, suas páginas cheias de rabiscos frenéticos e indecifráveis. "Alguém esteve aqui antes de nós," ela disse, com a voz trêmula. Mas o pensamento não era reconfortante. Se outros tinham vindo antes, por que não conseguiram sair? Conforme as horas se arrastavam, a unidade do grupo começou a ruir. A fome e a exaustão se instalaram, mas não havia lugar para descansar. A escada não oferecia patamares, nem pausas em sua espiral implacável. Os sussurros ficaram mais altos, intercalados com risadas e soluços fracos. Sombras tremeluziam na borda de sua visão, mas quando se viraram para olhar, não havia nada lá. Dani foi a primeira a quebrar. Ela congelou no meio do passo, sua lanterna tremendo em sua mão. "Eu a vi," ela sussurrou. "Viu quem?" Alex perguntou. "Minha irmã." Ela estava parada bem ali. Dani apontou para um canto escuro da escada. Sua irmã havia morrido anos atrás, e a menção de seu nome enviou um arrepio pelo grupo. "É só a escuridão pregando peças em você," disse Jenna,
embora sua voz não tivesse convicção. Ela também tinha visto algo, uma figura sombria com as feições de Mark, observando-a da borda do facho de sua lanterna. A escada parecia sentir o medo deles, alimentando-se dele. Trevor começou a resmungar para si mesmo, suas palavras incoerentes. Alex tentou manter o grupo em movimento, mas sua própria determinação estava diminuindo. As esculturas nas paredes ficaram mais elaboradas, retratando cenas de angústia e tormento. Uma mostrava figuras presas em uma espiral sem fim, seus rostos contorcidos em desespero. Mark parou de repente, virando-se para Jenna. "Por que você nos trouxe aqui?" ele perguntou, em tom acusatório. "Você sabia que este lugar não era certo. Do que você está falando?" Jenna retrucou, sua frustração explodindo. "Todos nós concordamos em vir." A discussão deles aumentou, a tensão entre eles estalando como um fio esticado. Enquanto isso, os sussurros ficaram ensurdecedores, abafando suas vozes. Dani gritou, cobrindo os ouvidos. "Faça isso parar!" ela gritou. Quando o grupo chegou ao que parecia ser o 100º andar, eles mal estavam se segurando. Trevor havia desaparecido horas antes, sua lanterna abandonada nos degraus. Eles o chamaram, mas a escada engoliu suas vozes. As relíquias se tornaram mais frequentes: uma lanterna quebrada, um sapato de criança, um espelho rachado. Cada item parecia um pedaço da vida de alguém deixado para trás, um lembrete de quantos foram perdidos na escada. Jenna pegou o espelho e congelou. Seu reflexo a encarou de volta, mas não era seu rosto. Era mais velho, magro e com olhos fundos, uma versão dela consumida pela escada. "Temos que continuar andando", disse Alex, embora sua voz mal fosse audível acima dos sussurros. Ele parecia mais fraco do que antes, seus movimentos lentos. A escada os estava drenando, minando sua força e força de vontade. Então veio a pior manifestação até agora. A escada começou a torcer e entortar, os degraus se dobrando como líquido. Rostos familiares apareceram nas paredes de pedra, entes queridos, inimigos, pessoas que haviam perdido. Os rostos falavam, suas vozes cheias de acusação e tristeza. "Você me deixou", disse a irmã de Dani, sua voz ecoando na escuridão. "Você nunca será livre", sussurrou a versão sombria de Jenna. Os medos do grupo tomaram forma tangível. Mark foi atacado por uma criatura monstruosa parecida com seu pai, seus membros retorcidos tentando alcançá-lo. Dani desapareceu nas sombras, seus gritos desaparecendo no vazio. Alex tentou lutar contra um enxame de tentáculos negros, mas eles o arrastaram escada abaixo, sua lanterna caindo no abismo. Jenna e Mark eram os únicos que restavam. Eles desceram em silêncio, suas lanternas mal cortando a escuridão opressiva. A escada parecia se estender infinitamente, mas Jenna sentiu que estavam se aproximando do fim. O ar ficou mais pesado, os sussurros substituídos por um zumbido profundo e ressonante. Quando chegaram ao fundo, encontrarão-se em uma câmara cavernosa. As paredes brilhavam fracamente com uma luz pulsante e assustadora. No centro, havia um enorme altar de pedra, coberto pelos mesmos símbolos que tinham visto na escada. Ao redor dele, havia pilhas de ossos e relíquias, os restos daqueles que vieram antes. O altar parecia vivo, sua superfície ondulando como líquido. Uma voz encheu a câmara, profunda e ressonante, falando diretamente em suas mentes. "Vocês chegaram ao fim. Submetam-se e serão livres." Mark, com o rosto pálido e os olhos vazios, deu um passo à frente como se estivesse em transe. Jenna agarrou seu braço, sacudindo-o. "Não dê ouvidos a isso. Temos que lutar contra isso." Mark hesitou, sua expressão dilacerada. Mas a voz ficou mais forte, seu tom autoritário. "Você não pode resistir." Jenna vasculhou a câmara, seus olhos pousando em uma adaga antiga caída entre os ossos. Ela a pegou, seu cabo quente ao toque. A voz vacilou quando ela se aproximou do altar, o zumbido se transformando em um rosnado baixo. "Você ousa me desafiar?" ele rugiu. Com toda a sua força, Jenna mergulhou a adaga no altar. A câmara tremeu violentamente, rachaduras se espalhando pelas paredes. A luz do altar tremeu e morreu, e o zumbido foi substituído por um silêncio ensurdecedor. A escada desabou,
os degraus se desintegrando em pó. Jenna e Mark se encontraram de volta à floresta, os primeiros raios do amanhecer rompendo as árvores. Eles estavam machucados, quebrados, mas vivos. Enquanto tropeçavam de volta à civilização, Jenna não conseguia se livrar da sensação de que a escada não havia realmente desaparecido. Em algum lugar, bem abaixo da terra, ela esperava por suas próximas vítimas.